De fato, nós sabemos menos sobre nossos próprios oceanos do que sobre o espaço sideral. E embora o sonho da humanidade de alcançar as estrelas distantes de nosso universo seja atualmente muito real, a busca para desvendar os mistérios das profundezas dos oceanos talvez seja, para alguns, muito mais interessante. Há milhares de satélites e instrumentos monitorando o que acontece nos céus e acima de nós, mas ainda não enviamos equipamentos para as partes mais profundas do nosso próprio planeta para ver o que realmente tem lá embaixo. Talvez seja por isso que as histórias sobre monstros marinhos sejam tão fascinantes. Embora diversas dessas criaturas de várias mitologias sejam consideradas apenas lendas, nós continuamos intrigados e aterrorizados com a história dos Kraken. Dizem que o Kraken é um monstro enorme, com vários tentáculos, que vive no fundo do oceano e só vem à tona quando precisa se alimentar. A história perdura até hoje, e as pessoas frequentemente afirmam ter encontrado evidências dele no Google Earth. Ele continua sendo uma figura importante na cultura popular, capturando a imaginação de muitos. Dizem que ele surge das profundezas, arrastando marinheiros e navios inteiros para o oceano, para nunca mais serem vistos. Essas histórias causam medo no coração de piratas e marinheiros. Dizem que há um pouco de verdade em qualquer história, mas qual é o segredo do Kraken? E qual é a verdadeira origem da lenda? Essa fera foi descrita pela primeira vez pelo nome Kraken, que vem da palavra norueguesa, que significa um animal doentio e retorcido. E também levou o alemão moderno a usar a palavra Kraken para designar o animal polvo. Esse nome foi usado pela primeira vez por um dinamarquês chamado Erik Pontoppidan. Apesar de sua posição elevada na igreja como bispo, Pontoppidan acreditava fielmente no mito do Kraken e fez de tudo para promover a lenda e divulgar o seu conhecimento. Ele fez afirmações tão grandiosas que, às vezes, o Kraken pode até ser confundido com uma ilha, assim como um outro monstro marinho chamado Aspidokelon, que é uma espécie de baleia ou tartaruga marinha, tão grande que os marinheiros podiam até mesmo atracar navios em suas costas, antes que eles os arrastassem para a água e os afogassem. A mesma criatura também é considerada uma alegoria do demônio, o que mostra como as pessoas tinham, e ainda têm, medo de monstros marinhos. Pontoppidan também foi o primeiro a descrever o redemoinho associado ao Kraken, quando ele aparece, o que aparentemente acontece quando a criatura retorna às profundezas com tanto poder, que arrasta a água com ela e cria a anomalia. Naturalmente, ele descreveu longamente sobre os enormes tentáculos que a criatura poderia usar para esmagar navios inteiros e todos a bordo. O relato de Pontoppidan sobre o Kraken data no mínimo de 1752. Embora essa seja a referência mais antiga que temos a ele com esse nome específico, há outros relatos que remontam ao século XIII, que descrevem um monstro chamado Hafgufa, que se traduz diretamente do islandês antigo para a frase névoa do mar. Ele vem de uma saga islandesa, um tipo de poema chamado Orvar Odr, em uma passagem sobre os dois monstros marinhos. Um deles é o Hafgufa, o outro é o Ligbakr, que se traduz como o dorso de Urze, e descreve uma grande baleia. Para Hafgufa, entretanto, a saga escreve é o maior monstro do mar. É da natureza dessa criatura engolir homens, navios e até baleias, e tudo o que mais estiver ao seu alcance. Ela permanece submersa por dias, e depois ergue sua cabeça e as narinas acima da superfície, e permanece assim pelo menos até a mudança da maré. O mesmo monstro Hafgufa foi descrito em ainda mais detalhes pelo escritor anônimo de uma antiga obra norueguesa de história natural, propondo que existem, na verdade, apenas dois monstros da espécie, mas que eles são incapazes de se reproduzir, por isso o número de criaturas nunca aumenta. Eles também escreveram que o monstro é frequentemente confundido com uma ilha devido ao seu incrível tamanho. Mas essa não é nem mesmo a referência mais antiga ao monstro. Ela pode ser atribuída ao rei Sverre, da Noruega, em um antigo manuscrito, escrito por volta de 1180, 70 anos antes de Orvar Odr e seus contemporâneos. Outra figura importante na cronologia do desenvolvimento mitológico do Kraken é Carl Linnaeus. Carl Linnaeus, um botânico e zoólogo sueco, que foi o primeiro a descrever oficialmente o monstro como um cefalópode, o mesmo tipo de animal que lulas e polvos. Linnaeus escreveu sobre o Kraken em seu livro Systema Naturae, que foi publicado 20 anos antes de Pontoppidan. Ele o chamou de Microcosmos Marinus, e em um trabalho posterior, em 1746, ainda antes de Pontoppidan, chamou-o de Singular Monstrum, que significa monstro único. Essas obras, no entanto, deveriam ser livros didáticos científicos que classificavam todos os organismos vivos conhecidos e, portanto,
O Kraken acabou sendo eliminado das edições subsequentes, porque ninguém podia provar com certeza que ele existia. Seria o mesmo que fazer uma tese de mestrado sobre os padrões de caça do pé grande. Lynott nunca afirmou ter visto a criatura pessoalmente, e todas as evidências que a cercavam eram puramente circunstanciais. No entanto, conforme descrito por outro sueco chamado Jacob Wellenberg, em 1781, o Kraken tem mais ligações históricas com monstros marinhos antigos. Em sua descrição, ele faz referência ao trabalho de Pontoppidan, a figura mais influente na tradição do Kraken. No entanto, ele também termina seu relato perguntando: alguém poderia duvidar que este é o Leviatã de Jó? Qualquer pessoa familiarizada com a Bíblia hebraica vai saber que o Leviatã é um grande monstro marinho, frequentemente descrito como semelhante a baleias ou até mesmo dragões. Por sua vez, essa é uma história semelhante à de Thor, matando Jormungandr, uma enorme serpente marinha que é filha da gigante Angrboda e de Loki, bem como a antiga lenda egípcia do deus Sol Horus e do maligno deus serpente Apep. Se Horus derrotar Apep, o Sol nascerá na manhã seguinte. Além disso, a igualmente antiga história grega de Odisseu, imortalizada no poema épico de Homero, a Odisseia, conta que Odisseu conduziu seu navio pelos horrores dos monstros gêmeos, Scylla e Caríbdis, sendo Scylla a criatura de muitas cabeças, que vive na lateral de um penhasco e arranca marinheiros dos convés com suas mandíbulas, e Caríbdis, uma coisa tão enorme que sua boca de muitas presas cria um redemoinho mortal. Ambas as ideias perduraram por tempo suficiente para se tornarem parte da lenda maior do Kraken. As histórias continuam do século XVIII ao século XIX, saindo do reino das enciclopédias taxonômicas e entrando no reino da ficção e das histórias destinadas a serem apenas literatura. A lula monstruosa aparece nas obras de Júlio Verne e Herman Melville, com destaque para o submarino Nautilus e o navio baleeiro Pequod, sendo atacados por lulas em 20.000 léguas submarinas e Moby Dick, respectivamente. Em Moby Dick, Ismael, o narrador do romance, chega a fazer referência aos escritos de Eric Pontoppidan, quando diz que parece haver algum fundamento para imaginar que o grande Kraken pode acabar se transformando em uma lula, o que significa que as pessoas já estavam cientes de que a verdade por trás das histórias do Kraken era algo muito menos sensacionalista. Em outras palavras, a lula gigante, uma espécie conhecida desde o auge do Império Romano. Um soneto foi escrito por Alfred Tennyson, o poeta laureado da Grã-Bretanha, na época, chamado The Kraken. É esse soneto específico de 1830 que mais tarde foi citado como a inspiração, ou parte da inspiração, por trás da mais famosa divindade cósmica de H.P. Lovecraft, o Cthulhu, caracterizado como um enorme monstro com tentáculos e uma cabeça semelhante a um polvo, que reside na cidade submersa de Relia. A lenda Lovecraftiana diz que Cthulhu um dia irá ressurgir e destruir a humanidade. Embora a figura de Cthulhu date especificamente de 1928 e do conto de Lovecraft chamado The Call of Cthulhu, em vez de ser um monstro genuíno de qualquer tradição folclórica legítima. Mas como Ismael e os romanos já deduziram, há certamente uma base no mundo real para as histórias do Kraken, que são relatos da lula gigante. Será que esse cara acabou virando amigo do Megalodon, o grande tubarão branco pré-histórico, e os dois estão tacando terror nas profundezas do oceano? Bom, há de fato evidências de que pode haver um cefalópode pré-histórico de natureza semelhante ao Kraken. As evidências estão na forma de ossos de ictiosauro. Um ictiosauro é um enorme réptil marinho, e os ossos estão dispostos exatamente da mesma forma que um polvo dispõe os ossos de sua presa. Só que teria que ser um polvo bem grande para matar um peixe que pode chegar a 12 metros de comprimento. Portanto, para a tristeza dos marinheiros, e considerando o pouco que sabemos sobre nossos oceanos, sempre há a possibilidade de que um grande monstro possa surgir um dia. Bom, acho que é isso por hoje sobre o Kraken. Mas antes de ir, diz aqui nos comentários abaixo, você sabia desses fatos sobre o Kraken? E qual deles deixou você mais surpreso? Como sempre, muito obrigado por assistir, deixe o like se gostou e se inscreva no The Fato. Até a próxima!